dia começa cedo em Scampia, um dos bairros mais desfavorecidos de Nápoles. Marco, nome fictício, e a família conseguiram voltar ao trabalho após o confinamento. São trabalhadores em situação irregular, neste que outrora foi um dos principais centros de tráfico de droga da máfia local, a Camorra. O crime organizado ainda prospera aqui e a pandemia criou novas oportunidades para o aproveitamento da pobreza e do desespero crescentes. Somos 5 pessoas e vivemos com quase nada. 200, 250 euros. Vimos aqui 2 vezes por semana para tentar ganhar alguma coisa. Marco trabalhou como ferreiro com o pai até 1996. Desde então, tem feito todo o tipo de trabalho, mas nunca o declarou. O que representa para si o trabalho não declarado? É como uma derrota, honestamente. O trabalho irregularizado não é bom, mas temos de o fazer para sobreviver. Marco candidatou-se à habitação social em 2012, mas ainda não a recebeu. Vive há 10 anos num apartamento conhecido como Vela. Estas habitações em Scampia tornaram-se num símbolo da ilegalidade tolerada, mas totalmente abandonada pelo Estado. Aqui, Marco conseguiu construir um refúgio. Felizmente, sou capaz de poupar algum dinheiro aqui. Não me orgulho disso, mas não pago renda nem eletricidade. Ocupamos este lugar. É a única forma de sobrevivermos. Se tivéssemos de contar com o Estado, teríamos morrido à fome. Eles não vêm aqui para ver o que está podre e como é. Abandonaram-nos. Foi só isso. Itália tem cerca de 3 milhões de trabalhadores ilegais. 1 milhão está no sul do país. Na Campânia, há mais de 400 mil trabalhadores clandestinos. Para o Estado, eles não existem. Ser invisível significou, por exemplo, não ter rendimentos nem qualquer apoio social durante os mais de 2 meses de confinamento. A situação torna os trabalhadores não declarados em presas fáceis para a Camorra. A economia paralela italiana gera quase 80 mil milhões de euros por ano, o que representa quase 40% da evasão fiscal do país. De acordo com o Procurador Nacional Antimáfia, o reconhecimento do trabalho clandestino permitiria às instituições recuperar esse dinheiro em impostos e investir mais em políticas sociais. A pobreza é a primeira área de intervenção das várias máfias italianas, tanto para o recrutamento como para ganhar poder social. Há jovens que sentiram que o apoio da Camorra era a única forma de satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência das suas famílias. Apesar de haver organizações prontas a ajudar e o governo ter aumentado a intervenção social, a pandemia arrastou 1 milhão de italianos para a pobreza. No total, há 4 milhões de pessoas a precisar de ajuda alimentar. A cidade de Nápoles, na Campânia, está no topo da lista. Em San Giovanni a Teduccio, um antigo bairro industrial em declínio, um armazém que estava a ser utilizado como um espaço seguro para as famílias necessitadas transformou-se num centro temporário de distribuição de alimentos após o confinamento. Grazie. Ciao. No início, entregávamos cabazes de alimentos às famílias que já conhecíamos. Depois a notícia espalhou-se e vieram mais pessoas. Agora, em vez das 30 embalagens de alimentos iniciais, distribuímos 216 de 2 em 2 semanas. Daniela, nome fictício, foi voluntária na associação durante anos, mas a pandemia colocou-a do outro lado quando passou a precisar de ajuda. A Covid empurrou-me ainda mais para o limite. Tentei fazer alguma coisa por mim ao fazer alguns trabalhos não declarados nas limpezas ou a ajudar idosos. Mas durante esta crise vi-me em sérias dificuldades, porque as senhoras não queriam que eu fosse limpar e os idosos tinham medo de me deixar entrar. Há décadas que os habitantes locais vivem sob o domínio da Camorra. Hoje o poder da organização diminuiu, mas as pessoas não sentem que as instituições governamentais tenham preenchido a lacuna.
Quando o marido de Daniela morreu, ela tornou-se numa cidadã sem direitos. Não tendo contribuições para a Segurança Social, não tenho o direito de receber uma pensão. O Estado diz que sou demasiado jovem para me reformar como dona de casa, mas sou demasiado velha para conseguir um emprego. Durante esta crise fui abandonada, fui penalizada pela vida e depois pelo Estado. O governo italiano tem sido criticado pela contínua falta de apoio social. Mas, por outro lado, a ação policial tem sido ao longo dos anos forte. Após o confinamento, a polícia espera um aumento da atividade criminosa e está alerta. Temos uma estratégia flexível. Ela muda ao mesmo ritmo que os padrões do crime organizado mudam, mas também tentamos antecipar os seus movimentos. Procuramos compreender na rua como é que a camorra está a adaptar a atividade e tentamos travá-la. A maior parte destas operações é confidencial. Os olhos e ouvidos da polícia são os falcões. Polícias de mota à paisana que passam a pente fino os bairros mais difíceis de Nápoles. São geralmente os primeiros a enfrentar criminosos, incluindo as chamadas quadrilhas bebés, grupos de adolescentes geralmente armados e ligados à camorra. A camorra não ganhou força com o confinamento, está a diversificar a atividade para ganhar dinheiro. Não está mais forte, está apenas mais faminta. As máfias italianas não só querem ganhar mais, como também querem lavar os rendimentos ilícitos. A pandemia trouxe novas oportunidades. Estima-se que as máfias italianas ganhem mais de 30 mil milhões de euros por ano apenas com o tráfico de droga. A camorra precisa de encontrar vias financeiras para esconder o dinheiro e a forma mais fácil é através de empresas, na sua maioria sociedades de responsabilidade limitada ou cotadas na Bolsa de Valores. A grande crise de liquidez explotada pela pandemia atingiu duramente as pequenas e médias empresas. Várias associações antimáfia temem que a situação possa transformar o crime organizado no maior banco de Itália. 20 mil empresas não conseguiram reabrir após o confinamento na Campânia. Com o objetivo de relançar a economia, 600 mil empresas candidataram-se a pequenos empréstimos governamentais. Um terço não os recebeu, incluindo esta pequena empresa familiar de construção, propriedade de Rosário, que é também cofundador de uma associação contra o crime organizado. Requeriu o empréstimo de base de 25 mil euros a partir do decreto de relançamento do governo. Candidatei-me a 11 de abril e ainda estou à espera. Entretanto, o crime organizado está pronto a fazer uma oferta que, na realidade, corresponde à usura. As várias máfias italianas têm tudo a ganhar com o empréstimo de dinheiro a empresas em dificuldades. Quando o dinheiro não pode ser devolvido, a camorra tira partido disso. Por causa do dinheiro, a camorra pode adquirir a gestão do negócio. A partir desse momento, a camorra utiliza essa empresa como meio para lavar o próprio dinheiro ilícito. Além da agiotagem, há ainda a extorsão. Rosário diz que assim que o confinamento foi levantado, a camorra retomou a recolha do dinheiro de proteção, conhecido como pizzo. Mas a crise da Covid trouxe mudanças à resistência ao crime organizado. Há ainda mais raiva, mais tensão. A pandemia afundou aqueles que já estavam a atravessar uma crise. Neste período, quando os extorsionistas aparecem nos estaleiros de construção para pedir o dinheiro da proteção, muitos colegas dizem que não. Rosário é também uma antiga vítima de extorsão. Hoje, através da associação, ajuda outros empresários a falar. Diz que muito poucos se atrevem a desafiar a camorra. Também para ele, não foi fácil.
Até 96, 97, o meu pai pagou milhares de euros aos chantagistas, mas não disse nada lá em casa. Quando assumiu o negócio, descobriu o que se estava a passar. Durante os primeiros anos, paguei por medo. Depois, em 2005, decidimos criar uma associação e eu apresentei a minha primeira queixa. Fiz 18 queixas que levaram a 6 detenções em 6 ocasiões diferentes e em 6 locais de trabalho diferentes em Nápoles. As instituições de segurança pública esperam níveis recorde de extorsão no final de agosto, data tradicionalmente estabelecida pela Camorra como prazo de recolha. De acordo com um dos principais sindicatos de trabalhadores em Itália, este ano os juros podem vir a aumentar 30% devido à pandemia. Em resposta à prática ilícita, a Associação contra o Crime Organizado SOS Empresa juntou associações empresariais, agentes da lei e instituições governamentais para antecipar a ação da Camorra. Hoje estamos numa fase em que a prática criminosa da usura está a crescer, mas está a crescer silenciosamente, porque agora as vítimas precisam daqueles que vão ser os seus credores. São eles que estão a criar esta relação viciada. Dentro de um ano, saberemos o quanto este fenómeno, este abraço mortífero, se está a desenvolver neste preciso momento. Nas ruas, toda a gente sente que a Camorra está a apertar o cerco, mas ninguém fala abertamente sobre ela, por medo de retaliação. Normalmente queremos provas para provar o que está a acontecer. No entanto, quando as temos, já é demasiado tarde. O negócio já morreu. Apesar dos receios de a máfia desviar ajuda financeira europeia, as associações e instituições na Campania insistem que este dinheiro é vital para manter as empresas vivas. O dinheiro está a chegar e vai continuar a chegar em somas avultadas a serem distribuídas pelo governo, que também está a distribuir fundos europeus. Estamos a pôr em prática muitas medidas para evitar que esse dinheiro vá parar às mãos erradas. Hoje em dia existe apoio social, económico e político para as pessoas que rejeitam a agiotagem e a extorsão. Há dinheiro disponível, assim como políticas em vigor e associações para ajudá-las. Para que tudo isso acontecesse, muitas pagaram com a vida. Mima Noviello é uma de 4 filhos de Domenico Noviello, um empresário local assassinado em 2008 por um dos clãs mais sangrentos da Camorra, os Casalesi. Domenico recusou-se a pagar o pizzo. Ele reuniu a família e falámos todos. Basicamente, pediu-nos autorização para dizer não. Sentiu que, se tivesse curvado a cabeça, estaria a deixar esse fardo para nós, os seus filhos. Domenico e a família informaram a polícia. Os extorsionistas foram apanhados e presos. 7 anos depois, foi alvejado 13 vezes, acabando por morrer. Só mais tarde percebi que a sua morte foi um aviso, mas foi uma advertência extrema. Eles mataram um para mostrar a todos. Conseguiram assustar outros homens de negócios, mataram-no, percebe? Não houve retaliação contra os filhos. Eles mataram-no. Foi muito difícil para nós. Na altura, apoiei imediatamente a decisão do meu pai e falo-ia de novo. Desde então compreendi ainda mais o valor de dizer: eu não pago o piso. Nunca irei pagar, nem eu, nem vocês, nunca mais. Não pago o piso, não lo pagheremo nem eu nem voi mai. Gostava de dizer a todos os empresários: sim, temos de os denunciar. Isso tem de ser feito. Só conseguiram matar o meu pai porque ele estava sozinho.
Se outros tivessem estado com ele, se todos eles tivessem ficado unidos como meu pai tentou que ficassem, aquilo não teria acontecido. Paolo Migiano, perito em criminologia e atualmente amigo da família, contou a história e o legado de Domenico no livro The Other Casalese, que acaba de ser publicado. A situação é certamente diferente hoje em dia. As instituições de segurança pública e os tribunais trabalharam com grande empenho para desmantelar os grupos criminosos, especialmente aqui na Campania. Teria sido melhor, porém, responder em duas frentes, com a força do Estado, polícia e justiça, e ao mesmo tempo com ajuda económica e social para o desenvolvimento da região. Posso não me ter apercebido, mas não vi isso acontecer. A família de Mima enfrenta hoje outro golpe diretamente ligado à crise gerada pela pandemia. O marido, Pietro, foi despedido poucos dias depois do desconfinamento. A empresa internacional norte-americana Jabil ignorou a proibição de despedimentos decretada pelo governo italiano e mandou para o desemprego 190 funcionários. Mais tarde, a medida foi revertida após mediação do Ministério do Trabalho. Hoje não estou oficialmente desempregado, mas sou redundante, o que significa que deveria ter um posto de trabalho noutra empresa. As empresas que se candidataram para contratar os 190 trabalhadores despedidos da Jabil estão todas em fase de arranque. Ainda não existem. Há um risco destas empresas nunca chegarem a abrir. Pietro e os colegas não são os únicos. Muitas empresas estão na mesma situação que a Jabil. Atualmente há 45 mil pessoas empregadas por pequenas e médias empresas que não reabriram após o confinamento. Um exército de novos desempregados, potenciais vítimas da camorra. Para os sindicatos, a situação na Campania é alarmante. A Covid tem efeitos devastadores. Mesmo antes da pandemia já tinham sido pedidas 23 milhões de horas de layoffs. Portanto, a indústria já se encontrava numa situação difícil. Agora é pior. Durante esta crise, 60% das empresas reduziram a produtividade. Muitas tiveram de fechar. Os especialistas temem que o sul de Itália tenha pela frente uma longa e dolorosa recuperação. Ao contrário do norte, existe muito mais desigualdade social. O problema, diz a vereadora da Juventude de Nápoles, ainda está longe de ser resolvido. Para comprová-lo, dá-nos a conhecer uma associação sem fins lucrativos que apoia famílias e crianças necessitadas. Este lugar onde hoje nos encontramos não recebe dinheiro do governo. Se o fizesse, estaria aqui agora o triplo das crianças. Isso é o que eu quero do governo. Creio que também devemos não só assegurar que a economia e o comércio sejam relançados, mas também que o lado social e os laços comunitários sejam bons. E isso começa na infância, que é sempre ignorada. Alessandra tinha aproximadamente a mesma idade destas crianças quando a mãe foi morta por uma bala perdida disparada pela camorra. Estávamos em 1997. Desde então, escolheu assumir um papel ativo nas instituições locais para libertar-se da dor e construir um futuro diferente para a cidade. Esta cidade devia pedir-me desculpa porque tirou a mim e à minha família o que me era mais querido. A minha mãe, uma jovem mulher de apenas 39 anos de idade. Esta cidade roubou-lhe tudo. A minha intenção é contribuir para a mudança e fazer face às realidades social, económica e cultural que levaram àquele episódio de dor profunda, modificá-la para que não aconteça o mesmo a outros. O crime organizado responde às necessidades básicas das pessoas sempre que o Estado vira as costas. Para quem trava a batalha social contra a camorra, não há dúvidas de que a educação e o direito ao trabalho são as armas mais eficazes para dar um rumo melhor às gerações futuras.